Pessoal, então essa é a parte 2 da nossa revisão, né? E também conteúdo para o EAD da semana 5 a 8 de aulas. Basicamente sobre esse conteúdo de proporções e ângulos, né? E triângulos. E semelhança de triângulos. E relações métricas no triângulo retângulo a partir de semelhança. Vamos lá então. Alguns exercícios. O primeiro aqui remontando ao teorema de Tales, né? A medida da sombra em uma altura grande. Olha só que legal. Então nós temos aqui, para medir a altura de uma torre, vamos desenhar uma torre. Então uma torre. Medir a altura de uma torre. Bem grandona, eu não sou muito bom de desenho, ainda mais aqui nesse negócio. Medir a altura de uma torre. Altura H. Vocês conseguem fazer melhor, tenho certeza. Eu tenho uma estaca que o estudante esperto do IF ficou estaca de 1 metro no chão. Então o estudante pôs a estaca de 1 metro no chão. Cadê aqui? Um metro no chão. Aqui tem 1 metro. Vou pôr só o número 1. E mediu sua sombra a um certo horário do dia em relação à luz do sol. Vamos supor que o sol está batendo aqui. Lógico, bem mais longe que isso, né, gente? E fazendo sombra. A sombra vamos marcar de azul. Olha só, a sombra da estaca deu 10 centímetros. Bom, está em centímetros e aqui está em metros. Eu posso transformar isso de 1 metro em 100 centímetros para que eu coloque a sombra em 10 centímetros. Aí fica tudo na mesma unidade, certo? E a sombra da torre também foi medida. Essa foi a estratégia de Tales, né? A sombra da torre aqui foi medida. Ele mediu a sombra da pirâmide e a estaca, né? E ele mediu essa sombra e essa sombra deu 2 metros. O estudante, no caso, né? Em centímetros dá 200 centímetros. Vamos fazer em centímetros tudo. O interessante do teorema de Tales é que a luz do sol propaga a mesma sombra sobre o mesmo ângulo, aliás. O mesmo ângulo da sombra do poste é o mesmo ângulo da sombra da estaca. E aí nós temos dois triângulos semelhantes, porque o chão, a sombra, né, no chão, e tanto a torre quanto a estaca formam 90 graus. Aí nós temos dois triângulos semelhantes. Essa é a ideia do teorema de Tales, basicamente. Mais simples do que isso, mas aí eu posso fazer regra de 3. Eu posso falar que a sombra da estaca está para o tamanho da estaca, da mesma forma que a sombra da torre está para a altura H da torre. Então eu posso escrever aqui 10 sobre 100 é igual a 200, que é a sombra da torre, sobre o H que eu quero calcular. A famosa regra de 3. Tenho 3 elementos e calculo o quarto. Vamos lá. Então eu faço 10 vezes H. Multiplico cruzado, né? 10 vezes H. Que é igual a 200 vezes 100. 200 vezes 100 é 1 vezes 2 dá 2. Com 2 zeros aqui, mais 2 zeros aqui, dá 4 zeros. 20 mil. Então, qual que é a altura dessa torre? Eu divido por 10, né? 20 mil dividido por 10, facinho de fazer essa conta, igual a 2 mil. 2 mil o quê? Metros? Não, tá tudo em centímetros, né? Então a altura só pode estar em centímetros. 2 mil centímetros é igual a 20 metros. Então essa torre mede 20 metros. Por regra de 3. Tá aqui. Semelhança.
Vamos lá. Então, o exercício 6 fala: encontre x abaixo, sendo as retas R, S e T paralelas. Se essas retas são paralelas, tá? Aqui, se essas retas são paralelas, então o que nós temos? Que essas medidas são proporcionais. Essa medida de A até B, ela é proporcional, ou a razão dela de para BC é a mesma razão de DE para EF. Eu posso falar aqui AB dividido por BC é igual a DE dividido por EF. E dessa forma, nós conseguimos montar equações, porque essa medida AB mede 2x mais 1. Então eu tenho 2x mais 1 dividido por BC, que é 5x menos 1, que é igual a 4, a medida de cima, dividido por 6. Isso quer dizer que, dado retas paralelas, esse tamanho aqui aumenta em relação a esse, da mesma forma que este tamanho aumenta em relação a esse. Ok? É isso. Também, uma regra de 3, lembrando que esses números estão entre parênteses aqui. Então, é 6 vezes 2x mais 1 igual a 4 vezes 5x menos 1. Vamos montar isso aqui. 6 vezes 2x mais 1, entre parênteses, igual a 4 vezes 5x menos 1. Olha só. Então, 6 vezes 2x dá 12x. 6 vezes 1 dá 6. 4 vezes 5x dá 20x. E 4 vezes menos 1 dá menos 4. O que a gente tem que fazer com isso tudo? Resolver a equação para x. Passar para um lado tudo que tem x e para o outro lado o que não tem x. Bom, aqui temos 12x e 20x. Tem mais x do lado direito que o esquerdo. Então eu vou passar esse 12x para o outro lado subtraindo. E a partir daí, como consequência, o menos 4 que já está subtraindo, vem para cá, somando. Assim nós temos o quê? 6 mais o 4 que passou somando fica 10. Que é igual a o 20x menos o 12x, foi para o outro lado, 8x. Ou melhor, né? Se eu quiser ler isso, né? Isso é a mesma coisa que dizer que 8x é igual a 10. É aquela história, né? Que 4 é igual a 2 mais 2 e 2 mais 2 é igual a 4. A ordem na igualdade não importa. Então 8x igual a 10. Quem que é o x? Passo 8 que está multiplicando, dividindo. Ou divide por 8 dos dois lados, como vocês quiserem. O x é igual a 10 sobre 8, que dá para simplificar por 2. E fica 5 quartos, é o valor de x. Se quiserem conferir, a gente pode fazer as contas, olha que legal. Tirar a verificação. Quem que é 2 vezes x? Mais 1. Então, 2x mais 1 é 2 vezes 5 quartos mais 1. Isso dá 10 quartos mais 1. Vocês que já são craques, aqui é dividido por 1. Eu multiplico cruzado, dá 10 mais 4, dividido pela multiplicação dos de baixo, que dá 4. Isso dá 14 quartos, que é igual a 7 meios. Então, vamos conferir. Então, isso aqui, para achando x, vai dar 7 meios essa distância. A outra distância, essa distância B, 7 meios. A distância BC seria 5x menos 1. Então, 5x menos 1 é 5 vezes 5 quartos menos 1, que dá 25 quartos menos 1, que dá, a gente já sabe que aqui é dividido por 1, tá? 25 vezes 1 dá 25, menos 4 vezes 1, porque aqui tem um sinal de menos,
4, dividido por 4, que é a multiplicação aqui embaixo. Isso dá 21 quartos. Não dá para simplificar mais. Ok? Vamos lá? Ué, professor, como é que isso me ajuda a verificar se o exercício está certo? Ora, é só fazer agora a regra de 3 com esses valores. Tem que dar certo, né? O 7/2 é proporcional. O 7/2 está para 21 quartos. Assim como 4 está para 6. Será que é? Será que esse número cresce em relação ao 7/2, assim como 6 cresce em relação ao 4? Se vocês forem ver, 50%, será que 21 quartos é 50% a mais de 7/2? Bom, só multiplicar cruzado, né? Aí eu tenho 6 vezes 7 dá 42 sobre 2. 6 vezes 7 aqui em cima dá 42, continua dividido por 2. E 21 vezes 4 dá 84 sobre 4. Ora, se a gente for conferir, 42 sobre 2 dá 21. E 84 dividido por 4 também dá 21. Ou seja, verificado. Então, realmente, deu certo o exercício. Fiz para vocês a prova real. O exercício 7 é para trabalhar com ângulos. Olha só, encontre x onde os ângulos estão sobre a mesma reta, dando uma meia volta. E meia volta soma 180 graus. Ou seja, esse ângulo 2x aqui e esse 4x mais 30 somam 180 graus. É só fazer 2x mais 4x mais 30 graus igual a 180 graus. Se eu passar o 30 subtraindo, eu tenho, e aqui o 2 mais 4 dá 6x, eu tenho 6x igual a 150 graus. Dividindo por 6, vou passando 6 dividindo, eu tenho que x é 150 graus dividido por 6. Isso vai dar, que é 2 vezes 6 dá 12, 15 menos 12 dá 3. Baixo o zero, 30 graus por 6 dá 5 graus. 16, 30 menos 30, 0. Então, o x vale 25 graus. Duvidam? Vamos lá, redesenhar isso aqui e refazer o desenho. Olha só. Aqui, uma meia voltinha. O x é 2 vezes 25. 2 vezes 25 graus. Que dá 50 graus. Aqui é 4 vezes x mais 30. 4 vezes 25 mais 30. Primeira multiplicação, 4 vezes 25 graus dá 100 graus. Mais 30 que dá 130 graus. Olha só. E 50 mais 130, vocês podem conferir, dá exatamente 180 graus. Então, verificado, x realmente igual a 25 graus. Então, x igual a 25 graus. Ok? O exercício 8 e 9 depende dessa figura. O 8 pede para calcular o valor de x e o valor de y. Ora. O que nós aprendemos sobre ângulos é que este ângulo aqui é idêntico a este ângulo aqui. São ângulos opostos pelo vértice. Está lá na teoria, acho que das aulas 2.1, né? Esse ângulo é idêntico a esse aqui. Outra coisa, este ângulo de cima, por essas retas serem paralelas, também são idênticos. Certo? E por consequência, esse ângulo também é idêntico. Então, esses 4 ângulos que eu marquei são idênticos. Oposto pelo vértice, alternos internos e aqui correspondentes. Ok? Então, eu posso dizer que, para calcular o valor de x, sem nenhuma perda de generalidade, eu tenho que 2x, a medida do ângulo de cima, é congruente com a de baixo, então a medida é igual, 2x é 3x menos 20. Aquela mesma história, aqui tem um x de valor menor, eu passo para cá subtraindo, e o menos 20 passo para cá somando. Vou ficar com 20 positivo,
igual a 3x menos 2x, que dá 1x. Ou x igual a 20 graus. Pode conferir. 2 vezes 20 dá 40 graus aqui em cima. E aqui é 3 vezes 20 graus. Opa! Aqui é 3 vezes o x, que é 20 graus, menos 20. Primeira multiplicação dá 60 graus menos 20, que é igual a 40 graus. Ou seja, idêntico. E o y mais 10 tem que ser igual a o ângulo de cima, 40 graus. Já sabemos que vale 40, então qual o valor de y? O valor de y é calculado sabendo-se que esse ângulo de baixo é igual aos outros ângulos, ou seja, igual a 40 graus. Então, y mais 10 é igual ao 40 graus. Bem, passando 10, subtraindo, nós temos que y é igual a 30 graus. X igual a 20 graus e y igual a 30 graus. Beleza? As questões 10 e 11. As questões 10 e 11 dependem desses dois triângulos, eles são semelhantes, se vocês forem ver. Por quê? Aqui também é um ângulo de 90 graus. Tá? Aqui também é 90. Esse ângulo aqui é comum nos dois triângulos, é um caso de semelhança que a gente já estudou. E este ângulo aqui só pode ser, por consequência, congruente a este. Ou seja, esses triângulos são semelhantes nessa ordem aqui. Então eu posso desenhar A, B, C com suas medidas, olha lá, 15, 20 e aqui 10 mais 15, tá vendo? Isso tudo aqui é 10 mais 15, 25. Certo? E é um triângulo retângulo, a gente pode conferir pelo teorema de Pitágoras. Olha só que legal. A hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. Olha só, 25 ao quadrado é igual a 15 ao quadrado mais 20 ao quadrado. 25 ao quadrado, opa, aqui é ao quadrado, né? Deixa eu apagar aqui para ficar mais bonito. É 20 ao quadrado. E 25 ao quadrado, vocês podem fazer 25 vezes 25 dá 625. 15 ao quadrado dá 225. E 20 ao quadrado dá 400. E 225 mais 400 é, com certeza, 625. Beleza? Então esse é um triângulo retângulo de fato. Ok. E aí pede para calcular x e y. Se a gente for desenhar na ordem EDC, como já foi orientado, seria o E, ponto E, D e C. Não, não é isso. Aqui foi A, B, C. Então aqui tem que ser E, D e C. Aí vocês vão enxergar que esse triângulo a gente vai girar ele e virar ele. Olha lá. Então de E para D, de D para C. Aqui é o mesmo ângulo reto. Aqui é o mesmo ângulo que está no A, está no E. E o mesmo ângulo no C, que é o mesmo vértice. Ok. O que nós temos então? Se a gente for ver as comparações dos lados, esse lado DE é o X. Esse lado DC é o 15. É o outro cateto. E a hipotenusa é o Y que eu quero achar. Então, esse triângulo é semelhante a esse. Lado para lado. Quer dizer que
x está para 15, assim como 15 está para 20, assim como y está para 25. Então, assim a gente consegue calcular x e y facilmente. Ok? Olha só. Então a gente pode fazer aqui. A primeira equação. Então olha aqui. X está para 15, assim como 15 está para 20. Então, x está para 15. O cateto menor está para o cateto menor do outro triângulo, assim como o cateto maior de um triângulo está para o cateto maior do outro. Aí eu posso multiplicar cruzado. Vou chegar em 20x igual a 225, que é 15 vezes 15. Aonde o x só pode ser igual a 225 sobre 20. Isso simplifica por 5, se não me engano. Vamos ver quanto vai dar. Aqui embaixo dá 4, né? Em cima vai dar 22 por 5, dá 4. De 5, 20 para 22 sobra 2. E 25 por 5 dá 5. 45 quartos. Então x mede 45 quartos. A gente pode conferir depois com outras contas que a gente já vai fazer. E o y? Vamos ver. Determina o valor de y. O y é a mesma coisa aqui, ó. O y é a hipotenusa, né? Do triângulo menor. Então o y está para 25, assim como x está para 15 ou 15 está para 20. Então o y está para 25, assim como 15 está para 20. Então vamos lá. O y está para 25, assim como 15 está para 20. Multiplico cruzado, vou ficar com 20y igual a 15 vezes 25, que dá 375. Deixa eu ver se é isso mesmo. 15 vezes 5, 75. 15 vezes 20 dá 300, isso mesmo. E aí o 20 passa dividindo no que eu tenho, y. Lembrando que a prova é sem calculadora, né? 375 sobre 20. Isso é muito importante para vocês estudarem para provas. Enem, concurso e raciocínio. Matemática na escola é para isso. Não é para chegar em resultados e sim brincar com o processo. Vamos lá, dá para simplificar por 5 de novo. Esse número por 5 vai dar 3, vamos lá, 37 por 5 dá 7. Esse 35 para 7 dá 2, 25 por 5 dá 5. E 25 por 5 e 20 por 5 dá 4. Então é isso, o valor de x é 45 quartos e o de y é de 75 quartos. A pergunta é, esse triângulo EDC, realmente é retângulo? Vamos fazer como a gente fez com o outro, Teorema de Pitágoras, para conferir. Olha que legal. Então nós temos aqui o x que vale 45 quartos, o cateto menor como se previa. Aqui 75 quartos, o cateto maior como se previa. E aqui, não, aqui é a hipotenusa, né? Desculpa. O cateto maior é 15, maior que 45 quartos, que dá um pouquinho mais que 11. E o cateto maior, que é 75 quartos, que dá mais que 15, tem que ser maior que os outros lados todos. Ok. Tá aqui. E podemos fazer nosso teorema de Pitágoras aqui. Vamos lá. O teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. Vamos lá então, por Pitágoras, aqui. Eu tenho então que 75 quartos ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então é 45 quartos ao quadrado mais 15 ao quadrado. Bom,
Vamos lá, de um lado vou ter 75 vezes 75. E aí vamos fazer aqui a continha no rascunho. 75 vezes 75. Eu tenho 5 vezes 5, 25, vai 2, 7 vezes 5, 35 e 2, 37. Põe um zerinho aqui. 5 vezes 7, 35, vai 3. 7 vezes 7, 49, 3, 52. Então nós temos aqui 5, 12, vai 1, 3, 2, 5, 1, 6, 5, 6, 2, 5. Então tenho 5, 6, 2, 5 sobre 16, que 4 ao quadrado, que é igual a 45 ao quadrado sobre 4 ao quadrado, isso aqui é sobre 16, 15 ao quadrado dá 225. Bom, vamos ver quanto que dá 45 ao quadrado, que é 45 vezes 45. Vamos lá então, 45 vezes 45. Dá 25, vai 2, 4 vezes 5, 20, 2, 22. 45 vezes 4, 5 vezes 4, 20. Aí 2, 4 vezes 4, 16 e 2, 18. Se eu não errei nada, é 5, 2, 8, 10 e vai 1, 2. 2025. Bom, basta a gente tirar o mínimo múltiplo comum aqui, que vai ser 16, né? Entre 16 e 1 dá 16. E aí a gente pode multiplicar cruzado e depois multiplicar de baixo. Então essa parte aqui de cima já está em forma de fração. Deixa aqui. Essa parte da esquerda, da direita vai ficar 2025 vezes 1. Aqui vai ficar 5625 sobre 16. E a outra parte vai ficar aqui 16 também. E aqui vai ficar 2025 vezes 1, dá 2025. Mais 16 vezes 225. 225 vezes 16 vai dar 30. Vai 3, 2 vezes 12, 3, 15. Vai 1, 2 vezes 3, 12, 1, 13. 1, 0 aqui. E 225 vezes 1 é 225. 0, 5, 5, 10, vai 1. 4 e 2, 6. 1 e 2, 3. 3.600. Ora, se eu somar 3.600 com 2.025, vou ter justamente quem? Adivinha? Pode somar. Ó, 0, 0 com 2, 5, fica 2, 5 no final. Aí, ó, 6 com 0 dá 6 e 2 com 3 dá 5. 5.625 sobre 16. Ou seja, o lado esquerdo, que é a hipotenusa, deu a soma dos quadrados dos catetos. Esse triângulo realmente é retângulo também. Beleza? A última questão é mais elaboradinha, mas eu vou tentar passar umas dicas para vocês. Aqui tem uma dica também, para vocês pensarem, que são questões interessantes. Enquanto um triângulo retângulo, cujos lados formam uma progressão aritmética, é um triângulo retângulo onde os ângulos internos é que formam uma progressão aritmética. Mas antes disso, vamos fazer um exercício. Encontre um triângulo retângulo ABC. Vamos desenhar. Triângulo retângulo ABC. Vou desenhar ele assim. Ficou feio, né? Vou fazer aqui então, aqui assim. Fazer ele maior. Triângulo retângulo ABC. Aí ele é retângulo aqui. Vamos pôr que ele é retângulo em B. Onde seu perímetro mede 30 centímetros. O que é perímetro? Perímetro é a soma dos lados. Aqui são os catetos, aqui é a hipotenusa. A hipotenusa é o lado maior do triângulo. Ele já fala, o lado maior mede 13. Isso já ajuda muito. Então, essa hipotenusa mede 13 centímetros. Vamos pôr 13 aqui. Isso quer dizer que os outros dois lados eu posso falar que somam quanto? Então, se a hipotenusa mede 13, cateto 1 mais cateto 2 é igual a 30, que é o perímetro, que é a soma dos lados, menos 13, que dá 17. Então, eu posso chamar um cateto de x. Olha só,
e 17 menos x. O mesmo que eu faço com exercícios que tem na lista de progressões aritméticas e geométricas, eu posso fazer aqui também, né? Problematizar, equacionar. Então, se a soma desses dois lados vão dar 17. X mais 17 menos x é 17. E como é um triângulo retângulo, eu consigo encontrar os lados, né? Como? Pelo teorema de Pitágoras. Pelo teorema de Pitágoras, eu tenho o quê? Que a soma dos quadrados dos catetos é o quadrado da hipotenusa. Então, eu tenho que x ao quadrado mais 17 menos x ao quadrado é igual ao quadrado da hipotenusa, 13 ao quadrado. Vamos continuar com lápis preto, que está com grafite mais fino. Vamos lá. X ao quadrado, quem que é 13 menos x ao quadrado? É 17 menos x ao quadrado. É 17 menos x vezes 17 menos x. Então, mais 17 menos x vezes o mesmo parênteses, 17 menos x. Que é igual a 13 ao quadrado, que dá 169. 13 vezes 13. Aqui eu tenho que fazer distributiva. Vocês já aprenderam a fazer isso. 17 vezes 17, 17 vezes menos x vezes 17 e menos x vezes menos x. Eu vou ficar com x ao quadrado. Mais, vamos lá, 17 vezes 17 dá 289. Tabuada vocês sabem fazer, né? Multiplicar, a gente já treinou bastante. 17 vezes menos x dá menos 17x. Menos x vezes 17 dá menos 17x. E menos x vezes menos x, menos com menos dá mais. Atenção com isso. X ao quadrado, igual a 169. Beleza, como é que a gente resolve isso? Somando os termos semelhantes. Num polinômio, primeiro os termos que estão ao quadrado nesse caso, dá 2x ao quadrado. Menos 17x e menos 17x também somam. Que dá menos 34x. E esse 169, já que a gente vai cair numa equação de segundo grau, é melhor passar subtraindo para o outro lado. 289 menos 169 dá 120. Então, mais 120. Igual a zero. Certo? Aqui eu posso fazer por Bhaskara, tá? Que dá um pouquinho mais de trabalho. Por soma e produto não vai ficar legal. Tem que ser por Bhaskara porque o A é diferente de 1. Então tem aqui, ó, um Bhaskara, né? Uma equação de segundo grau. Opa. Uma equação do segundo grau, onde nós temos A igual a 2, B igual a menos 34 e C igual a 120. Isso aí. Aí vamos fazer Bhaskara. Vamos lá? Quem que é delta? Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Vocês verem que tudo que a gente aprende na matemática, a gente vai guardando para usar depois. A gente já aprendeu bastante isso no ano passado. Bem, B ao quadrado é menos 34 ao quadrado, vai dar positivo. Então, na hora de fazer a tabuada, eu posso fazer positivo. Menos 4, o A vale 2 e o C vale 120. Bom, 34 ao quadrado é 34 vezes 34. Isso vai dar 4 vezes 4, 16, vai 1, 3, 4, 12, 1, 13. Põe um 0 aqui. 4 vezes 3, 12, vai 1, 3 vezes 3, 9 e 1, 10. Soma 1156. E aqui vai dar menos 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 12 dá 96.
e com 0 dá 960. Então é 1156 menos 960. Ok? Essa subtração, ó, 1156 menos 960, empresta aqui para 4, aqui fica, opa, fiz errado, aqui 6 menos 0 dá 6, 5 menos 6 que não dá, então 11 empresta fica 10, então aqui fica 15 menos 9, opa, 15 menos 6 dá 9, isso, e 10 menos 9 dá 1, isso dá 196, o delta. Bem, como a gente usa muito raiz quadrada de delta, podemos calcular a raiz quadrada de delta, é a raiz quadrada de 196. Lógico que vocês são muito craques em matemática, sabem que a gente fez até agora o 13 ao quadrado, 169. Será que 196 não seria o próximo ao quadrado? 14? Vamos testar. 14 ao quadrado é 14 vezes 14. 196. Vamos ver se é. 4 vezes 4, 16. Vai 1. 1 vezes 4, 4. E 1, 5. 0. 14 vezes 1 dá 14. Olha que legal. 6, 5 e 4, 9. 196. Então, raiz quadrada de 196 é igual a 14. Aí eu tenho os valores de x1 e x2, olha só. Quem que é x1 e x2? Bom, x1 é menos b, menos raiz quadrada de delta, sobre 2a. Menos b, o b é negativo, então é menos com menos dá mais. É menos 34. Menos raiz quadrada de delta, que dá 14, sobre 2a, que é 2 vezes 2. Menos com menos dá mais. 34 menos 14 sobre 12 vezes 2, que dá 4. 34 menos 14 dá 10. Não, dá 20, desculpa. E 20 sobre 4 é igual a 5. Então o primeiro valor para x é 5. O segundo possível valor para x vai ser menos delta menos b mais raiz quadrada de delta sobre 2a. Vai ficar 34 mais 14 sobre 4. Isso dá 48 sobre 4. Que dá 12. Beleza, é isso mesmo. Tenho dois possíveis triângulos retângulos nesse caso. Eu tenho este aqui, onde o x vale 5. 17 menos 5 que dá 12, e aqui 13. Ou, se o x vale 12, porque a álgebra não enxerga a geometria que eu desenhei, né? Menor para o lado esquerdo e maior para o direito. X for 12, 17 menos 12 dá 5, e a hipotenusa 13. O que é facilmente conferível por Pitágoras. Se vocês quiserem fazer, a gente pode conferir. Olha só, por Pitágoras, de fato, 5 ao quadrado, que é o primeiro cateto ao quadrado, mais 12 ao quadrado, que é o segundo cateto ao quadrado, dá 25 mais 144, que é igual a 169. Se a gente for ver, 13, que é a hipotenusa ao quadrado, já dá 169, ou seja, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Ótimo. Então nós achamos o triângulo retângulo de perímetro igual a 30 e lado maior igual a 13. A seguir, faça esboço desse triângulo indicando seus ângulos e lados. Esse aqui vamos chamar de ângulo 1, esse aqui de ângulo 2, ou se quiser por nome, esse aqui é o ângulo alfa, esse é o beta. Pronto, esse aqui é 90. Ele fala, traçando a altura relativa ao lado maior, teremos mais triângulos semelhantes. É isso aqui que ele está falando. Se eu traçar essa altura aqui, divide esse triângulo retângulo em mais dois triângulos retângulos. E esses triângulos retângulos todos são semelhantes entre si. Porque este ângulo de 90 menos esse ângulo alfa, só sobra quem? Beta. Já que o triângulo original ABC é alfa, beta, 90. E o triângulo
do lado direito já tem 90 e já tem beta, o outro ângulo só pode ser o alfa. Outra coisa interessante é que alfa mais beta tem que ser 90 graus, já que a soma dos ângulos de um triângulo é 180, certo? Beleza, é isso aí. Então a gente já tem um esboço desses três. E encontre seus ângulos, não precisa calcular os ângulos, né? A gente não vai saber, encontre seus ângulos é desse jeito que eu fiz aqui, né? E a medida dos seus lados. Então, enquanto seus ângulos é só encontrar. E a medida dos seus lados é para calcular. Como é que a gente calcula a medida dos lados desse triângulo? Aí a gente tem que fazer proporções. Olha só. Então, nós temos aqui proporções e relações métricas. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu copiar aqui. Vamos ver se a gente faz para cá. Então tá aqui, ó. Vamos lá. Então aqui eu tenho o triângulo dividido em mais dois triângulos. Se eu chamar esse ponto, aqui eu tenho as medidas, né? Aqui eu tenho esse ponto, esse valor de 5, do jeito que eu desenho é 5, 12, e esse total aqui é 13. Se eu dividir aqui, eu tenho uma altura H e tem outras duas medidas que a gente chama de M e N. Se a gente quiser equacionar isso, eu posso chamar isso aqui de X, esse M de X, e o N de 13 menos X. Também dá para fazer bastante conta. Então a gente pode fazer isso ao invés de recorrer a fórmulas. Se bem que lá nos slides tem muitas fórmulas para vocês calcularem essas medidas. Ok? Mas vamos fazer do jeito que mais... Aí. Aqui. Então, se eu chamar isso aqui de X, essa medidinha aqui de X, aqui quem sobra? 13 menos o X. Tanto que X mais 13 menos X dá o 13 da hipotenusa aqui. Então eu tenho três triângulos semelhantes. Chamando esse ponto de D, eu posso falar que o triângulo, vamos partir do ângulo menor. Não, a partir do A aqui. Então, o triângulo ABC é semelhante ao triângulo, não lembro se o símbolo de semelhante é esse, ABC, que é o ponto D, né? O triângulo ABC, então do ângulo 1 para o ângulo reto para o ângulo 2, é semelhante ao triângulo médio. Vamos ver a ordem. BDC, triângulo BDC, que é do ângulo do ângulo alfa, isso, que é alfa, que é beta, ficou mais fácil. Alfa, beta. Do ângulo alfa para o 90 para o beta. Agora no outro triângulo, do ângulo alfa para o 90 para o beta, EDC, que é semelhante ao triângulo menorzinho. ADB, na ordem é alfa, 90, beta. ADB mesmo, triângulo ADB. O que nós temos então? Lados semelhantes. Olha só. O primeiro triângulo ABC, a gente já sabe o desenho dele. É assim. Opa. Vou fazer de preto aqui. 5, 12 e 13. O outro triângulo também é semelhante, ó. Retângulo. Aonde? A hipotenusa vale 12. Deixa eu ver aqui, ó. Que vale 12. Um lado menor vale H. E o lado maior vale 13 menos X. Certo? Oposto ao ângulo. Era pra aqui.
Fiz coisa errada? Deixa eu só corrigir aqui. Então, esse aqui é o alfa, beta. E aqui é 90 graus. Aqui é 90, alfa e beta. Pronto, fica mais fácil localizar pelos ângulos, né? Então, alfa aqui no outro triângulo é oposto ao 13 menos x, isso mesmo. E o beta é oposto ao h. E no outro triângulo ADB, tem o mesmo desenho. Aqui o alfa, aqui o beta, aqui o 90 graus. Oposto ao alfa eu tenho h, oposto ao beta eu tenho x e a hipotenusa vale 5. Esses três triângulos são semelhantes, quer dizer que esses lados têm proporção, razão entre eles proporcionais, certo? Por exemplo, dá para achar o h, 12 está para 13, assim como h está para 5, olha só, o 12 que é a hipotenusa desse triângulo está para essa hipotenusa, assim como h, que é o cateto oposto a beta, está para 5, que é o cateto oposto a beta. Então eu posso escrever que 12 está para 13, assim como h está para 5. Se eu multiplicar cruzado, eu já tenho 13h igual a 60, onde eu tenho a altura do triângulo, ou um dos lados, né? O cateto de um, cateto de outro, é igual a 60 sobre 13. Já deixo em forma de fração mesmo. Ok? Outra medida que a gente pode tirar aqui. Vamos lá. Então eu já tenho um H, 60 sobre 13. Então já tenho um H, já facilita muito para achar o X. Então o H aqui é 60 sobre 13. Aqui eu tenho um H que vale 60 sobre 13. Assim eu já consigo calcular o X. O X que vem desse triângulo menor aqui, o ADB. Olha só. Porque eu posso comparar o 5 que está para o 12, assim como, esse 5 aqui, que é a hipotenusa do triângulo ADB, está para o 13, que é do triângulo ABC, assim como 60 sobre 13. Não, deixa eu só pensar aqui, peraí. Dá para calcular o X, ó, facinho. O 5 está para 13, assim como o X está para 5. Certo? Então a hipotenusa menor está para a hipotenusa maior, assim como o menor cateto do menor triângulo está para o menor cateto do maior triângulo. Vamos lá? Então, 5 está para 13. X está para... 5 está para 13, assim como o X está para 5. Se eu multiplicar cruzado, vou ficar com 13x igual a 25, ou x igual a 25 dividido por 13. Pronto, já tenho um valor de x. Então aqui já tenho um valor de x. Olha que legal. 25, 13 avos. E quanto que dá 13 menos x? 13 menos 25, 13 avos. É a mesma conta com frações que a gente já tem feito aqui. Multiplica cruzado, mantém os sinais da segunda multiplicação. 3 vezes 13 dá 169, menos 1 vezes 5 dá 25, sobre 1 vezes 13. Isso dá 144 sobre 13. Também não dá para simplificar. Então, isso aqui dá 144 sobre 13. Beleza? É isso aí. Nós temos as medidas dos três triângulos. O x mede 25 sobre 13. O h 60 sobre 13. E esse 13 menos x. Aqui, que é essa medida n, né? Deu 144 sobre 13. 144 sobre 13. Aqui
25 sobre 13. E a altura deu 60 sobre 13. Bom, dá para conferir pelo menos se essas duas medidas estão certas. Mas estão, né? Porque 25 mais 144 dá 169. 25 mais 144 dá 169. E dividido por 13, isso é igual a 13. Justamente a medida da hipotenusa aqui, que é a soma dos dois lados encontrados. Bom, bastante conta, é isso. Eu desejo um ótimo estudo para vocês.